igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gostaria de ler o texto com a igreja, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 19. Nós vamos fazer a leitura de dois textos. O primeiro se encontra no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 19. A partir do seu versículo 1, é a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável aos nossos corações, tem poder para transformar, poder para nos edificar, poder para fazer aquele que se encontra num estado de fragilidade, como foi dito aqui pela irmã, um vaso frágil, através da palavra de Deus, ela tem esse poder de nos fortificar nessa noite. Livro do Êxodo, capítulo de número 19, a partir do seu verso 1, a palavra de Deus diz: no terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque eles haviam partido de Refidim, e quando chegaram no deserto do Sinai, tinham acampado por ali. E Israel acampou próximo ao monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel estas palavras: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceis a minha voz, guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra ela é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E estas são as palavras que você falarás aos filhos de Israel. Mesma afiação, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no seu capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro, no seu capítulo de número 2. Somente o versículo de número 9. E a palavra de Deus diz: mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu repito mais uma vez: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo peculiar, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você confirma com um amém? Amém. Meus irmãos, eu sou grato a Deus por essa oportunidade, pelo pastor Valmir, pelo pastor Chico, que Deus abençoe. Sempre que eu venho ministrar para Deus, eu fico com aquela tremedeira nas pernas, a gente fica sempre dependente de Deus, a gente pede para Ele: Senhor, me ajuda. Como o pastor Jorge fala, aqueles crentes que vão estar lá são tudo seus, Senhor. O que o Senhor quer falar? Eu confesso que realmente eu tinha preparado um outro texto aqui, mas no decorrer do culto a gente tem que estar atento àquilo que Deus está falando com a sua igreja. E por isso que Deus colocou esse texto no meu coração. E nós vemos aqui que são povos diferentes, tanto do Êxodo 19 quanto da primeira carta de Pedro, mas eram dois filhos que precisavam de um resgate da parte do Senhor. Eram circunstâncias diferentes, mas sendo uma alegoria daquilo que viria a ser na primeira carta de Pedro, no seu capítulo de número 2. Nós vemos que o povo de Israel, enquanto ele estava sofrendo na mão do povo egípcio, eles sempre clamavam: precisamos de um libertador. Nós estamos sofrendo nas mãos dos egípcios. Nós lembramos que quando o povo entrou na terra do Egito, sob o comando de José, nós vemos que era um povo próspero. José governava aquelas terras, Israel era próspero. Mas naquele tempo se levantou um rei novo sobre o Egito, um faraó diferente, que não conheceu a história dos antepassados, tanto dele quanto de Israel. Então o medo dele era: esse povo vive aqui dentro do nosso país, esse povo está se multiplicando cada dia mais. Então, para que não tenha nenhum tipo de rebelião, a gente precisa fazer com que esse povo sofra, trabalhe. Vamos colocar sobre ele um jugo pesado, vamos fazer com que eles comecem a trabalhar a cada vez mais. Então Israel começa o seu período sofrendo nas mãos do povo egípcio. E nós vemos aqui que durante muitos anos
A nação de Israel passou de um tempo bom para um tempo ruim. Eu repito isso aqui nessa noite. Israel passa de um tempo bom, numa terra que não era deles, numa terra que era do seu inimigo posteriormente, mas viviam um tempo bom. Posteriormente começaram a sofrer, começaram a passar por perseguições. E nessa noite nós abrimos um parênteses, porque nada impede do momento que você vive, sendo ele bom ou sendo ruim, decretar o seu futuro. O estado não define o seu futuro. E nessa noite talvez tem pessoas que entraram aqui nessa noite num estado bom, tudo indo bem, tudo prosperando, mas isso não pode definir o quanto você está sendo próspero nos dias de hoje. Isso pode melhorar, mas também não define quem está vivendo num momento ruim, que não possa melhorar na sua vida. E nessa noite, como foi dito, Deus ele ainda realiza sonhos. Olhe para cá em nome de Jesus, não desvie a atenção. Se você vive um momento de dificuldade, o Senhor diz para nós nessa noite: eu ainda continuo mesmo realizando sonhos, operando milagres e maravilhas. O meu trono não mudou de lugar, não mudou. O contato que você tem com o céu continua sendo a oração. E o contato que você tem com o céu continua sendo o seu joelho no chão, a sua boca no pó, como diz Jeremias. Preciso colocar a minha boca no pó para que haja esperança para mim. Então nessa noite o céu já libera a primeira chave da vitória para nessa noite, que é o contato com o céu. E se as coisas vão boas, tem que se manter o contato com o céu, porque não adianta sermos somente abençoados. Precisamos manter a presença de Jesus para mantermos a bênção na nossa vida. Precisamos saber administrarmos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E nós vemos então que o povo começa a passar por dificuldades. E Deus olha do céu e não vê ninguém capaz. Deus não vê ninguém justo. Porque todo homem é injusto. Todo homem não é capaz. Mas quando Deus olha do céu, Ele vê uma nação sofrendo, uma nação passando por dificuldades. Não porque Deus era ruim, não porque Deus é ruim, mas porque o homem se afasta da presença de Deus. Eu repito nessa noite, o homem sofre, muitas das vezes, é porque se afasta da presença de Deus. Enquanto Deus permanece no mesmo lugar, sendo o mesmo de séculos em séculos, de milênios em milênios, o homem muda suas atitudes a cada segundo, o homem muda seus pensamentos a cada minuto, o homem muda sua postura a cada fração de tempo aqui na terra. Mas enquanto a palavra de Deus diz que eu sou o Senhor e permaneço o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós sabemos que nós devemos procurar mantermos um caráter próximo daquilo que é o de Deus. Se nós somos fiéis a Deus na dificuldade, temos que ser fiéis a Deus também quando tudo vai bem. Mas se também tudo vai bem, devemos manter a mesma fidelidade com o nosso Senhor. Então nós vemos que Deus olha para a terra, não vê ninguém capaz. Então Deus olha para a nação de Israel, mas apropriadamente dentro do palácio egípcio. Então Ele olha para Moisés, depois de ter cometido um suicídio, e Deus continua a observar esse homem. Então ele foge para as terras de Midian, e aí ele pensa: agora eu estou tudo bem, agora minha vida vai começar a caminhar, não preciso mais estar no Egito, porque o meu povo sofria, por mais que eu vivia num lugar bom, agora eu estou num lugar melhor. Só que quando Deus aparece para Moisés, no meio de uma sarça, no meio de um deserto, onde não existia absolutamente nada, a não ser uma sarça, deserto, areia, então Deus se revela ao seu servo. E as primeiras palavras do Senhor para Moisés é: Moisés, Moisés. Deus chama Moisés mais de uma vez pelo seu nome, dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei de onde você veio. Porque não basta somente eu te chamar pelo nome uma vez, eu tenho que mostrar que eu sei quem você é. Você pode não saber quem eu sou, pelo fato de você ter vivido na terra do Egito, no palácio egípcio, com os costumes do Egito, mas eu sei quem você é. E a palavra de Deus diz que Deus tem olhos como chama de fogo, e não tem nada que não passe desapercebido dos olhos dele. Se nessa noite, meu irmão, você entrou aqui nessa noite dizendo: eu oro, mas o céu não me responde, eu clamo dia e noite, mas parece que o céu ele está de bronze, eu faço campanhas de oração, eu oro e a minha situação não muda. Então Pai, nessa noite diz para você: por mais que você não consiga ouvir a minha voz, eu escuto a sua. Aleluia, eu repito isso aqui nessa noite.
Por mais que você esteja orando, não esteja encontrando uma direção, fica tranquilo, porque no meio da prova o professor fica em silêncio. Então nesse momento, por mais que você não escute a minha voz, eu escuto a sua. Aleluia. Então continue mantendo fidelidade. Aleluia. Então quando Deus se revela para Moisés, então ele conta da história passada, dizendo: eu sou o Deus de Abraão. O seu povo tem uma história. Você tem uma história. Por mais que você não conheça, sou Deus do teu povo, o povo de Israel. E eu estou vendo meu povo sofrendo lá na terra do Egito. Então Deus fala para Moisés: você vai ter que voltar para aquele lugar. Você vai ter que realizar uma obra que eu vou fazer através da sua vida. E olhe para cá, meus irmãos. Eu já vi muito ditado por aí, principalmente no trabalho, de pessoas dizendo que o lugar que você foi feliz, você não volta. E particularmente na palavra de Deus, eu vejo que se a gente não deve voltar a lugares que somos felizes, imagine um lugar em que você foi infeliz. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus ele não trabalha dessa maneira. Porque mesmo no lugar onde você foi infeliz, injustiçado, caluniado, Deus tem o poder de fazer você voltar nesse lugar e através da sua vida engrandecer o nome dele no lugar em que você foi infeliz. E eu repito nessa noite, porque vai ter lugares em que você passou, você não foi feliz, você não gostou, foi injuriado, foi caluniado, mas Deus te diz nessa noite: vou eu levar você de volta nesses lugares, vou operar a minha obra, vou trabalhar na sua vida nesses lugares. Para quê? Para mostrar que eu posso realizar grandes. Não, é para o nome do Senhor ser engrandecido na sua vida. Mas talvez você pense: mas Senhor, lá naquele lugar só tem pessoas que não louvam o teu nome. Não importa, vai ser através de você que Deus vai se revelar naquele lugar. Mas naquele lugar tem um monte de pessoas que não sabem nem sequer quem é o Senhor. Melhor ainda, você será um instrumento de Deus. Você será o canal na qual Deus vai usar naquele lugar para salvar vidas. Então aqui nós vemos quem então Moisés, o homem que a Bíblia diz que não conseguia falar direito. E eu não vou entrar no mérito de que Deus escolhe só quem não é capacitado, porque Deus escolhe também quem são os capacitados, mas também os não capacitados. Deus escolhe a ambos, porque Deus não tem distinção de pessoas. Deus escolhe a ambos. Só que Moisés volta para o Egito, e olha para cá no nome de Jesus. Moisés não volta nas mesmas circunstâncias em que ele fugiu. Ele fugiu como um príncipe, mas assassino. Mas volta como alguém que Deus falou por ele no deserto: quem buscava a sua morte já não existe mais. Quem buscava te ferir já não existe mais. Volta tranquilo para lá. Vai operar a minha obra. Vai fazer a minha vontade naquele lugar. Então Moisés ele chega diante de Faraó. Nós conhecemos a história. Nós vamos ver que Moisés, sempre que chega diante de Faraó, diz as mesmas palavras que Deus disse para ele repetir a Faraó: liberta o meu povo para me celebrar no deserto. Liberta o meu povo para me adorar no deserto. E todas as vezes Faraó endurecia o seu coração. Mas porque ele era ruim? Não, porque o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, para que Deus mostrasse o seu poder no meio daquela nação. Então nós vemos que a cada praga, a cada peste que Deus mandava naquele lugar, era uma mensagem de Deus para aquele povo. Não vou entrar nesse mérito agora, mas todas as pragas eram uma mensagem que Deus pregava para o Egito. Então nós vemos que após tantas pragas, após passar por tanta desolação, nós vemos que então o povo de Israel ele é liberto. Isso é didático, repete comigo: liberto. Repete comigo: liberto. Então o povo vai para o deserto. E a palavra de Deus nos diz que o povo preferia estar no Egito do que no deserto. Eu repito isso aqui para você: o povo no começo preferia voltar para o Egito do que estar no deserto. O mesmo povo que clamava a libertação era o mesmo povo que, quando foi para o deserto, falou para Moisés: era muito melhor eu ter ficado lá na terra em que eu sofria, na onde eu tinha até mesmo um certo conforto, do que vir para aqui no deserto. Não tem água, não tem comida, não tem nada aqui nesse lugar. O que a gente veio fazer aqui nesse lugar? A Bíblia não diz, mas ela me permite pensar. Eu fico pensando então Moisés pregando para o povo de Israel com as mesmas palavras que ele diz para Faraó: Deus te libertou para você me celebrar no deserto. Eu repito mais uma vez na sua vida:
Deus libertou a nação de Israel, e Moisés usa as mesmas palavras para dizer para o povo: eu te libertei, não foi para você viver na sua zona de conforto, mas é para você me adorar no meio do seu deserto. Não foi para você me adorar no meio da sua bonança, mas também para você me adorar no meio do seu deserto. Porque eu conheço dois tipos de pessoas, e eu já vi as duas. Quando tudo está bem, às vezes a gente até acaba pensando: eu vou continuar pensando nas minhas coisas, e está tudo certo. Mas aí vem a dificuldade, aí eu volto para Deus. Aí as coisas estão indo bem, aí eu me apego com Deus e falo: opa, então já aprendi, vou ficar mais apegado com Deus. Aí chega a dificuldade, aí eu me isolo de tudo. Só que em ambas as circunstâncias, Deus quer que o seu povo esteja próximo dele. Porque como Paulo diz: já tive muito, tive pouco, tive bonança, mas também não tive nada. Em ambas as circunstâncias, eu sei adorar e viver na presença de Deus. Olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Assim como Paulo aprendeu a viver na presença de Jesus em ambas as circunstâncias, o mesmo Espírito que estava sobre Paulo está sobre sua vida nos dias de hoje, te ensina que no meio da dificuldade ou na bonança, você tem que permanecer fiel na presença de Deus. Se as coisas estão difíceis, faça como Paulo: eu também sei viver na dificuldade. Mas se as coisas estão prosperando, tudo que eu coloco dá certo, tudo que eu coloco a mão dá certo, então faça também como Paulo: eu também sei viver na presença de Deus na bonança. Porque não é um lugar, não é a dificuldade, é apenas você revelando quem você sempre foi. Não é o muito, não é o pouco, é o caráter que você tem, que talvez você não conheça. Porque tem muitos, quando não tem nada, está na presença de Deus. Mas aí quando Deus olha para a cara de Jesus, quando Deus começa a abrir as portas, começa a se isolar da casa de Deus, começa a se esquecer da presença de Jesus, começa a dizer: eu vou buscar um pouco mais para ver até onde eu consigo. E não é esse o propósito de Deus na sua vida. Quando as coisas vão ruim, quando as coisas estão em dificuldades, a pessoa também começa a se afastar da presença de Deus. Não é esse o propósito de Deus para nós. Mas em todas as circunstâncias, Paulo diz: dê graças ao Senhor. Aleluia! Paulo estava ensinando a igreja de Filipos dizendo: você sabe viver na bonança? Sabe viver na dificuldade? Não importa, em todas as circunstâncias, dê graças a Deus, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Então Paulo fala para a igreja: sejam felizes no pouco. Não que isso seja um impedimento de você buscar um progresso, de continuar a trabalhar, de continuar a estudar, porque isso é bom diante de Deus. Mas sejamos fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Porque aqui nesse texto, nós vemos um povo que, por mais que viveu tempos bons, se afastou da presença de Deus. Precisou vir um rei sobre o Egito, que oprimia eles todos os dias, para eles se lembrarem do que Deus já tinha feito no passado. E quando entraram no deserto, reclamando, murmurando, falando para Moisés: por que você nos trouxe para esse lugar? Não tem nada. Para que nós viemos para cá para morrer aqui no deserto? A gente olha para um lado, só tem areia. A gente olha para o lado, não tem nada. Então o que nós viemos fazer aqui neste lugar? E Moisés fala: para adorar a Deus. Porque não importa o lugar, porque Deus ele coloca a gente numa dificuldade, não para conhecer a gente, porque Deus já sabe quem somos nós, mas é para revelar o nosso caráter, que eu e você possivelmente em situações nós não conhecemos, irmão. Eu já fui esse tipo de pessoa também, e eu digo que fiz muito de errado. Dizer: Senhor, como diz no livro de Jó, quando Jó está passando pela dificuldade, ele vai dizer: me prova no fogo, e eu vou sair como ouro. Irmão, não faça isso. Porque você vai ver uma dificuldade na sua vida que você vai falar depois: Senhor, me perdoa. Ou também tem pessoas que falam assim: Senhor, me dá uma oportunidade de ser próspero, que eu vou mostrar para o Senhor e para o mundo que eu vou permanecer fiel. Às vezes nem mesmo nós conhecemos o nosso coração. Eu repito isso aqui nessa noite. Jeremias disse: enganoso é o coração do homem, quem poderá conhecê-lo? Por mais que você diga em circunstâncias, porque não é o momento que você está vivendo, seja na bonança ou na dificuldade, nunca peça para o Senhor te colocar em algo, porque Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua jornada, e Ele sabe quem será você, tanto na dificuldade quanto na bonança. Tem pessoas que Deus não vai abençoar tanto ao ponto de ser próspera, porque Ele sabe que se fizer isso, a pessoa abandona Ele. Tem pessoas que Deus não pode tirar da dificuldade, não porque Ele é ruim, porque sabe que se tirar da dificuldade, para de orar. Tem pessoas que Deus nunca vai fazer provar tantas dificuldades, vai passar sim, porque o sol vem para o justo e para o injusto, mas Deus sabe que se tirar o que Ele tem, Ele abandona também a Deus. O que você quer dizer com isso?
o único que conhece a minha e a sua estrutura está sentado à direita de Deus o Pai. Então não adianta nós queremos dizer para Deus como trabalhar ou o que fazer, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Então a palavra de Deus diz que o povo passa por dificuldade, o povo entra no deserto, então eles acampam no pé do Monte Sinai. E aqui começa uma das histórias mais fascinantes da história da palavra de Deus. Porque quando o povo se acampa próximo do Monte Sinai, Deus vai dizer essas palavras para Moisés: Moisés, estabeleça limites para que o povo não os ultrapasse, para que o povo não chegue perto. Por que, Deus? Porque senão eles vão morrer. Porque eles não estão preparados para o que vai acontecer aqui nesse lugar. Então peça para que o povo se santifique. Peça para que o povo se prepare. Porque no terceiro dia eu vou descer no cume do monte. Então Moisés fala para o povo: se santifiquem. Não ultrapassem os limites. Porque não são minhas palavras, são as palavras de Deus. Isso aqui é lindo da gente entender. Porque muitas das vezes nós escutamos pessoas dizendo que Deus é um Deus onde coloca muitas regras, onde nós não podemos fazer nada, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo. Mas olhe para cá em nome de Jesus, pense nas leis de Deus, nas regras do Senhor. Olhe para cá em nome de Jesus, como uma cerca, sendo que após essa cerca existe um precipício, que se você ultrapassar, você cai, você pode até mesmo acabar perdendo a sua vida. E nessa cerca está escrito: lei de Deus, proteção, segurança, não viole, não ultrapasse. Só que o crente do século moderno, pastor, ele fica tentando pular essa cerca dizendo: eu consigo, pastor, se eu pular de volta eu consigo voltar. Se eu passar dessa cerca não tem problema, eu sei onde está a igreja. Não tem problema porque eu sei que Deus ele me perdoa se eu errar mais uma vez. Olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Tem pessoas que eu conheço até hoje que pularam essa cerca e nunca mais voltaram, tanto com vida quanto sem vida. Mas nós vivemos no tempo da graça, irmão. Jesus não faz nada, Deus faz, pastor. Porque tem pessoas que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que Deus entregou as suas paixões, ao ponto do coração estar tão duro delas não se arrependerem mais. Na onde Romanos vai dizer que pessoas vão continuar vivendo na presença de Deus, só que com a mente cauterizada. Olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Tem crente que vai pecar, vai errar, vai fazer coisas erradas, vai vir para a casa de Deus, não vai mais se arrepender, porque a mente já cauterizou. Tem pessoas que vão achar que o que fazem é tão certo, que as pessoas vão pensar: Deus não se incomoda mais com o meu pecado. Diga misericórdia. Tem pessoas que vão viver na prática do erro, pastor Jorge, e vão pensar: não se preocupe mais, porque Deus não fala mais nada comigo, Deus não me corrige mais, Deus não faz mais nada. Mas eu lembro de duas passagens na palavra de Deus, onde Deus queria matar o filho de Finéias, porque Deus deu tempo, deu oportunidades. Deus queria com que eles se arrependessem. Eram servos de Deus, trabalhavam na igreja, mas não voltaram a praticar as antigas obras. Mas isso é Antigo Testamento. Então a gente pega no livro de Atos, capítulo de número 5, na hora da oferta, um momento em que muitas das pessoas não dão importância na casa de Deus, na onde um casal vendeu um terreno, queria entregar nos pés dos apóstolos como oferta na presença de Deus. Só que venderam o terreno, venderam o seu bem, queriam entregar o valor como se fosse tudo mentindo, pegando metade do valor, entregando nos pés do apóstolo Pedro, dizendo: está aqui, vendemos tudo, tudo aqui, está aqui tudo na sua mão. Só que tinha um homem tão cheio do Espírito Santo naquele lugar, aleluia, tinha um homem que orava constantemente, e quando eles foram entregar o valor nos pés deles, eles falaram assim: por que você mentiu a Deus? Você não mentiu para mim, você mentiu a homens? Não, você mentiu a Deus. E Deus tinha dado oportunidade, porque primeiro foi o irmão Ananias. Ele chega na presença de Pedro e fala assim: está aqui o valor. E a palavra de Deus diz: quando ele mente, após ele ter aquela atitude, a palavra de Deus diz que ele caiu e morre naquele mesmo lugar. E no intervalo, 1, 2 horas, entre 1 e 3 horas, veio a esposa dele, Safira. Compactuaram do mesmo erro e morreram junto, porque ela teve a oportunidade de consertar o erro e não fez. Tem pessoas que vão pecar e vão achar que é certo, pastor. Tem pessoas que vão viver na prática do erro
e vão achar, não se preocupe mais, porque o Senhor Ele não fala mais. Só que olha para cá. Bem-aventurado é aquele homem na qual Deus corrige todos os dias, em palavra dura, dizendo volta a praticar as primeiras obras, dizendo não vai por esse caminho, não pule a cerca, porque se você ultrapassar essa cerca, você vai se dar muito mal. Então fica na proteção de Deus, fica na cerca, não ultrapasse. Não, mas Senhor, eu não consigo. Fica na cerca, não ultrapasse. Deus sabe o que tem reservado para você se você passar, então fica na cerca. Então a palavra de Deus diz que o povo se santifica. Aleluia. Então no terceiro dia, nós temos um paralelo aqui de duas mensagens. De uma mensagem, dois textos. Sendo ele Êxodo 19 e Deuteronômio capítulo de número 5. Na onde existe a mesma passagem, só que contando de formas diferentes. Na onde nós vamos ver que quando Deus desce no monte, entrega as mensagens para Moisés das tábuas, dos mandamentos, a Bíblia diz que o povo escuta como voz de trovão, voz de trombeta. O monte ele tremia, tinha fogo, o monte ele fumegava, irmão. E sabe o que me chamou mais a atenção? É que o povo escutava a voz de trombeta, não conseguia distinguir a voz de Deus. Mas Moisés ouvia que era a voz de Deus chamando ele. Então quando a palavra de Deus nos diz que quando Deus desce no monte, Moisés reúne o povo, irmão. Olha que coisa linda. Moisés reúne o povo e fala assim: Deus está aqui no pé do monte. Deus está aqui no monte, irmão. Vem ver a Deus. Só que o povo tem medo. O povo olha para aquela circunstância, olha para cá em nome de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 5, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que quando o povo olha e vê aquelas circunstâncias, irmão, o monte tremia. A expressão que é usada aqui neste texto é a mesma expressão na qual Jesus, quando ela se encontra com a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, a palavra de Deus diz que ela treme. No original hebraico é a mesma expressão. Era o monte tremendo da mesma forma que a mulher quando encontra com Jesus. Olha para cá em nome de Jesus. Quanto tempo faz que você não treme mais diante da presença do Altíssimo? Quanto tempo faz que você não vem na presença do Altíssimo e você não sente mais aquele temor, aquele frio na barriga? Ou até mesmo quando você vem pregar, quando você vem cantar, ou quando você vem entregar a sua oferta, porque hoje nós só queremos Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e esquecemos que aqui neste lugar é um lugar de oferta. Esquecemos que a casa de Deus é um lugar de oferta. É um lugar de entrega. É um lugar onde você vem aqui, Senhor, eu estou quebrado, mas está aqui a minha oferta. Senhor, eu estou machucado, mas está aqui a minha oferta nos seus pés, Senhor. Porque eu tenho meu coração quebrantado, Senhor. Salmo 51, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Aleluia. Davi errou, mas quando chegou com o coração contrito e quebrantado, o Senhor disse: eu não vou desprezar. Ele errou, mas está arrependido, está aqui na minha presença. Ele errou, mas está aqui arrependido, está com o coração contrito, está quebrantado na minha presença. Ei, olha para cá em nome de Jesus. Você pode estar quebrado aqui nessa noite. Você pode ter chegado de qualquer circunstância, seja ela física ou espiritual. Mas aqui nessa noite desce um bálsamo do céu para fazer com que a sua alma seja curada, seja sarada. Que a partir do dia de hoje, aquilo que vem te afligindo, te oprimindo, fazendo você tirar até mesmo suas noites de sono, o Senhor derrama sobre a sua vida um bálsamo para você nunca mais sentir as mesmas dores que você tem sentido nos dias de hoje. Então tão somente entregue no altar do Senhor. Aleluia. Era o temor da presença de Deus. Como que eu posso me comportar? Da mesma maneira, se Deus desce no cume do monte, eu olho para aquela situação e eu falo: não é possível. O Senhor, Ele desceu de verdade. Como que eu não vou tremer diante da presença de Deus? Porque olha para cá, irmão. Hoje o que a igreja sente é o mover do Espírito Santo. É a vontade da adoração. Sabe aquele culto que você vê com aquela entrega de hoje eu vou adorar a Deus como se fosse o último culto? Isso aqui eu gosto de repetir. Porque o culto de hoje, o culto da quinta que vai chegar e o culto da quinta que passou não vai se repetir. E isso está notado no céu como foi a sua entrega.
Se você não se entregou 100%, Deus te deu mais uma oportunidade hoje de você talvez melhorar a sua entrega, de você entregar o 100% para Deus. Porque quando Jesus conta a história de duas ofertas, uma de um rico e uma da pobre, Deus olhou para o rico e falou assim: você entregou o que sobrou. Mas quando ele pega da pobre, ele fala assim: ela tinha tudo e entregou tudo. O pobre tinha o que sobrou e entregou o que sobrou. E Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de entrega. Deus quer você por inteiro, quer sua entrega por inteiro. Então o monte treme, já estou finalizando. O monte treme, Deus desce no cume do monte, Deus entrega a mensagem para Moisés, e Deus fala para o povo: se vocês me obedecerem, se vocês seguirem essas leis que eu estou mandando para vocês, vocês serão uma nação santa. Aleluia. Vocês poderão ser uma nação escolhida. Vocês chegarão a ser um sacerdócio real. Aleluia, Jesus. Só que quando eu olho para a cruz, no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, enquanto os discípulos estão olhando para o céu, desce dois anjos e falam para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que um dia foi, ele mesmo vai voltar para cá. Aleluia. O que você quer dizer com isso? Foi através da cruz que Pedro escreveu a primeira epístola dele, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 9. Foi através de Jesus que hoje nós podemos ser chamados de nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, peculiaridade da parte de Deus. Foi através do sacrifício dele que hoje nós podemos dizer: eu sou propriedade de Jesus, eu sou peculiaridade do céu, eu sou uma nação santa que Jesus separou para mim fazer as suas boas obras. Ele não me separou para estar sentado somente aqui na igreja, mas a primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 2, ele diz: para anunciar, para você pregar a mensagem dele, é para você dizer a obra que ele fez na sua vida. Sabe, pastor Jorge, Jesus te chamou para você anunciar, seja em qualquer lugar, a obra que ele fez na sua vida. Sabe, irmã Cidinha, as dificuldades que você passou, Jesus te chamou hoje como nação santa para você anunciar as obras que ele fez na sua vida. Pastor Vanderlei, Jesus não te chamou para você ser somente mais um na casa dele. Jesus te chamou para você anunciar os louvores da obra que ele fez na sua vida. Porque aquele povo não é do monte. Deus estava dizendo para eles: vocês poderão ser. Aleluia. Vocês poderão a ser chamados de nação santa. Só que aí era um resgate de dois povos. Então Deus viu, eram dois povos condenados. O pecado agia no meio do povo. Então precisava com que um homem viesse, quebrasse todo esse paradigma, fosse sacrificado na cruz do Calvário, para você hoje ter a alegria da salvação. Toda vez que eu ministro eu falo isso: se você vem para o culto, não sente vontade de ir para o céu ou de conhecer mais Jesus, você está no lugar errado. Porque quando você vem para a igreja, se entrega para Jesus, olha para cá, você tem que demonstrar a sua vontade de conhecer mais a Deus. Porque louvamos aqui nessa noite, nós engrandecemos o nome dele aqui nessa noite. Que você quer conhecer ele cada vez mais. Mas para conhecer ele cada vez mais, você precisa se entregar na presença dele, se lançar de cabeça na presença dele, da mesma forma, com a mesma intensidade que um dia você tinha para fazer as coisas do mundo. Porque se você se entregava 100% no mundo, na presença de Deus você tem que se entregar 101% a mais. Só que preste, olha atenção para cá, olha para cá. Em mais no máximo 10 ou 15 minutos eu finalizo. Vamos ver se o pastor pode preparar um louvor para a gente adorar Deus no final? Amém? Só que eu entro no capítulo 20 do Êxodo, e eu vejo Deus entregando as tábuas dos mandamentos: não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando Deus termina de entregar as tábuas dos mandamentos, o povo olha para aquela situação e fica com medo. E quando o povo vê Deus falando, eles escutando como voz de trovão, a palavra de Deus nos diz, no versículo 18 do capítulo 20: e todo o povo viu trovões, relâmpago, barulho de trombeta, o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. Só que até que então,
Era o medo, não era temor, era medo. Porque medo é diferente de temor. Você ter temor é você ter respeito por aquele que está acima de você, ou ter respeito pelo seu próximo. Medo, você tem medo de uma consequência de alguém que pode te causar algo. Aqui o povo estava sentindo medo, porque viu a majestade de Deus descendo no monte. E a palavra de Deus diz no versículo 19: e disseram a Moisés: eu prefiro que você fale comigo. Não queremos ouvir a Deus. Eu repito, versículo 19: e disseram a Moisés: fala tu conosco, e assim nós ouviremos, mas não permita com que Deus fale conosco, para que não morramos. Isso aqui é importante da gente entender, porque tem muita gente hoje na presença de Deus com medo da consequência. Olha para cá, tem muita pessoa hoje na presença de Deus com medo do inferno. Tem muitas pessoas hoje na casa de Deus com medo de ir para o inferno. Irmão, olha para cá, o céu não foi preparado para quem tem medo do inferno. Aleluia. O céu não está preparado para quem tem medo de ser queimado, para de ser condenado, de chegar naquele grande dia e ouvir de Deus: não te conheço. O céu está preparado para quem ama a Deus de verdade. Porque existe uma diferença aqui em você ter medo da consequência e você realmente amar a Deus, em você realmente ter um temor e você ter um medo da presença de Deus. Porque olha para cá, irmão, Moisés está com 80 anos, ele vê o monte pegando fogo, fumegando, trovão, relâmpago, tudo tremendo, a nuvem era densa, o povo se afasta, mas ele olha para a situação e fala: eu vou entrar. Sabe o que é o Senhor chegar aos 80 anos, pastor, com o mesmo temor a Deus que o Senhor tem hoje? Sabe o que é você chegar aos 80 anos e você ver essa situação, um monte pegando fogo, você vê Deus descendo e você lembrar: quando Deus me chamou, eu tinha o mesmo temor. Quando Deus me chamou, me resgatou lá do lamaçal do pecado, do mundo de morte, eu tinha um temor grande por Ele. Aqui Moisés estava dizendo para o povo: eu tenho 80 anos, já sou um senhor de idade, a nuvem é densa, está tudo tremendo, mas mesmo com medo eu vou entrar. Aí eu libero uma palavra sobre a sua vida. O que está faltando para você se lançar de cabeça na presença de Deus? Você está esperando Jesus te abençoar primeiro para você se jogar na presença dele? Desculpe frustrar os teus sonhos. Deus realiza, mas esse ele não vai realizar. Deus quer primeiro você na presença dele, consagrado, buscando a ele, orando e jejuando. Ele vai realizar seus sonhos? Vai, mas ele não vai te entregar nada que faça você se afastar da presença dele, porque ele prefere ver um vaso quebrado mais na mão dele do que um vaso completo no mundo perdido lá fora. Aí o texto vai dizer: o único com 80 anos entra no monte, ele entra na fumaça, sente a presença de Deus. Olha para cá, irmão, ele está sentindo a presença de Deus como ele sentia no começo. Quando ele desce, ele escuta essas palavras do povo: fala você com gente, porque a gente não quer ouvir Deus. Então eu fico imaginando Moisés voltando para o monte, de cabeça baixa, falando: Senhor, eu tentei, mas esses crentes é tudo difícil. Eu tentei, mas esse povo não ajuda, Deus. E Deus fala assim: fica tranquilo, o que eles falaram bem. Mas quando você descer de novo, pede para que esse povo volte para a tenda deles. Olha para cá. Olha para cá, em nome de Jesus. Eu fecho a Bíblia. Mais 5 minutos eu finalizo. Imagina você chegar aqui na igreja, num culto em que você pensa: pegar tudo, vou adorar a Deus com força, vou ministrar a palavra, vou pregar a palavra, vou louvar a Deus. E Deus na porta. Não é mais o diácono que está na porta, não é mais a diaconisa que está na porta, não é mais o obreiro que está na porta, é o próprio Deus. E ele olha para você e fala assim: volta para a sua tenda. Eu vou simplificar para você. É você chegar na casa de Deus e ele fala para você: volta para a sua casa, porque o teu coração não está aqui. Imagina você se arrumar, vir para a igreja e
e você na porta se deparar com o próprio Deus, e Ele falar: volta para tua casa, porque eu sei que aqui você não vai me adorar. Você está com o pensamento em outro lugar, aqui você não vai me adorar. Volta para casa. Imagina você ouvir isso de Deus. Poderão ser uma nação santa, um povo separado. Poderão ser chamados de um sacerdócio real. Poderão ser um povo que, quando chegar nas portas do seu templo, eles vão dizer: prefiro estar mais um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Quantos de nós perdemos aquela vontade de vir para a casa de Deus? A gente às vezes faz da casa de Deus uma empresa, vem bate um pouquinho e vai para casa, não entrega o melhor para Deus, não entrega aquilo que a gente tem de melhor. Quando a gente vem para a casa de Deus, o pensamento é entrega. Repita comigo: entrega. Entrega. Repita comigo: entrega. Entrega. Eu não posso vir para a casa de Deus pensando: hoje eu vou para receber. Deus pode dar, porque Ele é Deus abundante, Ele é o dono de tudo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas se eu vou na casa dele, é para mim primeiro entregar a minha oferta, entregar nos pés do altar dele aquilo que eu tenho de melhor. Mas em contrapartida, quando Deus fala para o povo: Moisés, fala para eles voltar para a tenda deles, esses crentes precisam orar um pouquinho mais, mas você fica aqui comigo. Nós vemos aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, Deus falando para um mortal: fica aqui comigo. Nós vemos o maior de todos falando para o pequeno: fica aqui comigo. Aleluia. Nós vemos para Deus, que não precisa de nada, não precisa de ninguém, falando para uma pessoa que precisa dele: fica aqui comigo. Tem pessoas que Deus vai chamar para ficar mais perto dele. Olha para cá. Tem pessoas que Deus vai chamar para si a chegar mais para perto dele. É errado? Não é, porque o próprio Jesus andava com Pedro, Tiago e João. Tinha os seus discípulos, mas tinha os mais chegados a ele, porque o nível de entrega era diferente. Adorava de verdade, queria ouvir as palavras do mestre. Quando Jesus pregava, os discípulos olhavam para Jesus e falavam: Jesus, a multidão está pedindo um milagre, a gente quer saber o que o Senhor quer dizer com a mensagem. Tem multidão que está aqui, pastor, que vai pedir para Deus milagre. Mas tem discípulo que está aqui nessa noite e, quando ouvir a mensagem de Jesus, vai perguntar: Senhor, nos explica a sua parábola, nós queremos ouvir a sua voz. Tem multidão que quer milagre, mas tem discípulo que quer ouvir a palavra. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Obrigado, Deus. E eu finalizo aqui essa mensagem. Nós vamos adorar a Deus. Jesus está te dando mais uma oportunidade de você se entregar, de você se lançar, de você olhar para as circunstâncias e dizer: Jesus, é tudo adverso, mas eu estou na sua presença. Recebe minha adoração. Ele vê o seu coração quebrantado na presença dele, e você dizer para ele: Senhor, está difícil, mas eu estou contigo. Aleluia. Das circunstâncias de você estar no pé do monte e você falar para Deus: Senhor, não me manda voltar para casa. Ou como Davi: peguei, Senhor, mas tira palácio, tira riqueza, tira roupa, tira o que o Senhor quiser de mim, mas não tira a sua presença. Aleluia. Hoje é noite onde nós viemos resgatar nessa noite a entrega que um dia os nossos antepassados tiveram na presença de Deus. Tem pessoas aqui que podem falar melhor do que eu, mas cultos de antigamente, você chegava aqui, você adorava, você se lançava na presença de Deus, você não importava quem estaria do seu lado, era somente entrega, era somente adoração, era somente mãos levantadas, era batismo com o Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não fala em línguas mais com Jesus? Quanto tempo faz que você não pede mais, Senhor, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, conversão, mudança de postura, não somente coisas materiais, mas coisas do reino. Que o Espírito Santo passa aqui nessa noite com uma bandeja dizendo: o que você quer? Espiritual.